Salve, salve, jovens! Estamos começando mais um No Front da História. Aqui quem fala é o Lucas Moreno. E eu não tô sozinho nessa não. Hoje, com uma diferença, olha só. Tem gente que vem e vem pra ficar, que gosta um pouquinho, né? E aí as pessoas que a gente não gosta, a gente exclui. É assim que funciona. Então temos aí um personagem aqui pra apresentar pra vocês e outro que está desfalcando o dia. Tá certo? Hoje estamos com o Gabs, o mesmo do episódio anterior, e o Gleison ainda tá aqui, né? Porque a gente deu uma geladeira nele, porque ele é muito folgado, ele tem que ficar de boa um pouco, tá? E aí, galera, como estamos? Tudo bem com os senhores? Salve, salve, Luquinha, salve, Gabriel, aqui quem fala é Gleison Beranger. E eu gostaria de dizer que eu nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, porque se correr o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Isso aí já dizia uma Já diria, nem fale. E aí, Gabs, como estamos, cara? Fala, galera. Tudo bem com vocês? Fala, Luquinha, fala, Gleison, aqui é o Gabs. Hoje estou aqui dando um chega pra lá no Tchê, participando desse podcast. E bora lá, o Gleison já falou a frase chave aí. Tô sem frases hoje, Gleison. Bora, falou. Hoje tô sem frases. Vamos resgatar aquela nostalgia de escutar aquelas histórias ao pé da cadeira dos avós, né? Aquelas velhas histórias do sítio. Nossa, exatamente. E essa doideira total aí vem tudo pelo hype também, aí pela série, não é, nova que veio aí, a gente vai comentar dela também, a série brasileira. Cidade Invisível. Muito bem produzida, por sinal, né? E vamos falar de um pouco de folclore. Até um pouco longe da época do folclore aí, que é comemorado no Brasil. Aí foda-se, né? Podcast dá pra escutar em qualquer linha temporal. Então, quando chegar no folclore, a gente redivulga esse episódio, né? A gente já falou sobre isso aqui, hein? Você escuta de novo lá. Beleza? Jovens, estamos aqui. O Tchê, apesar da brincadeira que tá falando, o Tchê não pôde comparecer hoje. Teve compromissos além do que ele podia ter controle sobre isso, então acabou não vindo, tá certo? Na verdade, não conectando, porque ele não tem nos estúdios local, né? E aí, nessa, o Gabs está aí para nos ajudar, né? Mais um professor de história, né? Basicamente, se fosse um time de futebol, é aquela mudança que a gente tem, que a gente fala, não vai mudar nada no time. É só um jogador cansado que saiu e entrou outro, né? No caso dessa aqui, né? Cansado literalmente, né? Porque é tudo professor nessa época maravilhosa que a gente tá. Né? Tem feriado, tem carnaval, cara. Puta que pariu. Já falando em cultura popular, né? Sem o carnaval, né? Não vamos fazer aquela piadinha que muita gente gosta de falar, porque brasileiro só começa a trabalhar depois do carnaval. O carnaval é essencial para o povo brasileiro, cara. Faz parte. Catarse, né? Pura catarse. Você não gosta da festividade, não gosta de sambinha, não gosta de marchinha, você aproveita descansando, né? No caso, não esse ano, mas indo numa chacrinha com a galera, né? Fazendo um churrasquinho. E no caso, tipo, muita gente fez isso mesmo com a pandemia, né? Infelizmente, no caso. Gente, então vamos lá, né? Cara, pra gente começar essa doideira, velho, a gente tá falando de folclore, né? Folclore é o nome mais abrasileirado que a gente dá. Muitas vezes a gente escuta lendas, mitos, né? E no nosso caso aqui a gente dá como folclore. E o que é da hora disso daqui, pelo menos que a gente quer passar, é que é muito características brasileiras mesmo presente nisso. Pelo menos de origens, né? De povos que formaram o que a gente entende de Brasil e tudo mais. Mas pra gente começar bonitinho, cara, a gente tem que lembrar que cultura popular é aquela paradinha, né, que vem do cotidiano, do ambiente, explicação das coisas. Eu acho que é até bom recomendar pra galera escutar o podcast de mitologias que a gente falou, cara. A gente falou de mitos. A gente fala da origem, o porquê que existem os mitos, qual que é o sentido disso, né? E isso acho que é uma boa prévia pra gente entrar nesse assunto. A gente nem precisa prolongar muito também sobre essa característica, mas falando de cultura popular, tá muito a ver com os traços e com os hábitos, né, que os povos acabam desenvolvendo
numa mesma região, né? Falando de uma forma um pouco mais técnica, eu acho. Então, cultura popular é isso, né? Tem a cultura erudita, que normalmente aquela galera que a gente fala assim, que tem que ter uma preparação para consumir aquilo, né? Por exemplo, escutar Beethoven é bom pra caralho. Mas se você botar e pedir pra um cara de uma comunidade escutar Beethoven, depois escutar como que é? O da Leste lá, provavelmente ele vai gostar do da Leste, por novas questões de identificação com a região. E aí que entra a questão da cultura popular, né? Fala muito sobre o lugar, né? Conta muito sobre o lugar. E são hábitos, né? Não são coisas criadas, a gente não precisa ter um treinamento. E também, né, Lucas? E acho importante entrar também na questão da gente diferenciar o que é cultura popular de cultura de massa, né? Porque a cultura popular tem essa manifestação espontânea que o Luquinha falou, já a cultura de massa é algo para consumo, né? Tipo, é algo produzido para ser consumido de uma forma ampla e tudo mais. Aí já entra numa questão tipo de mercado também, sim, né? E que a gente tá falando de uma série também, né? Que embarcando no hype dessa série, né? Entender também que existe uma intenção da própria locadora vermelha ali ao fazer uma série com o folclore brasileiro, que também quer utilizar essa questão da cultura popular a favor da cultura de massa. Né? E como você mesmo disse, Lucas, a gente pode entender aí, né, que o folclore ele vem dessa noção de um conhecimento popular. A própria palavra o folklore, né, foi cunhado ali no ano de 1846 pelo escritor William John Thomas, onde a gente pode entender de que através desses mitos, das lendas, das canções, inclusive daquela cultura material como o artesanato e essas festas populares, possam ser expressão e manifestação daquele mundo interno, daquilo que o ser humano tem ali de mais íntimo, que ele pode chamar, né? Aquilo que nós ligamos principalmente àquela noção de identidade como um indivíduo, de fato, como sujeito, e principalmente materializar aquelas grandes questões do nosso imaginário. E aí, nesse sentido, eu acredito que a psicanálise ela tem muito a colaborar em conjunto com a história para compreender essas formas de manifestação. Uma vez que toda forma de produção humana traz por si só uma carga muito grande de significados através dos seus símbolos. Então, através de nós podermos evidenciar esses significados nessas lendas, nessas formas de canções ou tradições, a gente pode compreender melhor um tempo ou, de fato, o indivíduo e as suas formas de expressão, né? E também é uma parada que, isso mais no curso de história, a gente vê muito bem isso, né? Se tem algum seguidor nosso aí, se alguém consome nosso podcast tem interesse, né? Tá no curso de história e tal, a gente trabalha muito dentro da história, isso sobre a questão da história da vida privada, né? A parada, tipo assim, de relato sobre o ponto de vista de pessoas de um período ali, né? E querendo ou não, o folclore brasileiro ele entra nessa característica, né? A explicação de um povo, de uma característica específica dentro daquela datação ali, né? Tentando achar alguma explicação, a gente vai ver isso no decorrer do tempo aí, achar uma explicação para acontecimentos, né? É totalmente isso, a vida privada, né? Eu lembro de um livro que me marcou muito, não tem nada a ver com folclore, mas que me marcou muito sobre isso, que era o Andarilho do Bem, do Carlos Ginzburg, que fala sobre Inquisição. O livro trabalha essa ideia, né? É o olhar do inquisitor dentro da Inquisição, num bairro que está tendo uma operação, assim. É o olhar do cara, do tiozinho religioso apenas. É o olhar da galera que não apoia. O olhar da galera que comerciante da região que vê o acontecimento ali. Então são olhares das pessoas falando de alguma coisa, né? Ali no caso da história da vida privada, eles relatando um acontecimento histórico, né, que acaba virando um acontecimento histórico pra gente. Quando a gente cai pra questão do folclore, são explicações, né, que o vô conta pra gente, que isso é passado de forma hereditária. Narrativas fantásticas, né? Isso, né, é aquela parada bem
Isso eu acho que é muito característico isso dos povos africanos, né? Porque os caras são ágrafos, né? Não usam a escrita. Os indígenas também, né? Indígenas também, que é aquela parada de sentar em roda e comentar, né? Isso é muito legal na série Vikings, por exemplo, que cronologicamente, que é? Se a gente for pegar pela fidelidade histórica, não tem nada a ver, né? É criado um roteiro ali, porém tem os hábitos culturais muito bem claros ali nessa série, né, cara? E ali você vê, principalmente na última temporada aí que encerrou, resgatou isso, né? Da mãe sentada com a filha, explicando, falando de Thor, falando de Odin, como que apareciam essas figuras, né? Exatamente pelas forças da natureza, né? E a gente acaba muito mais achando muito mais legal essas paradas e acaba meio que não dando o valor adequado pra nossa aqui, né, velho? Então, assim, pô, querendo ou não, esses filmes de heróis é um pouco disso, né? E tem aquela questão também, né? Como vocês falaram, o folclore ele mostra uma visão que se tem sobre o mundo em determinado período. Mas também, quando a gente fala de folclore, a gente reflete justamente isso que o Luquinha falou, né? A gente tá falando também das visões que as pessoas hoje têm sobre o folclore, né? Essa comparação que o Luquinha fez é essencial para a gente poder perceber que quando a gente fala de folclore, quando as pessoas falam de folclore, parece que é algo ridículo quando as pessoas falam, né? Parece que é historinha para criança dormir, sabe? Como se fosse uma brincadeira, sabe? Quando você ouve as pessoas falando de folclore, sobre folclore, né? Algum comentário de algum vizinho, de alguma pessoa assim, e mesmo na escola, quando a gente vê elementos sobre folclore, é num caráter extremamente lúdico, né? É num caráter extremamente em tom de brincadeira, né? E por que eu falo isso? Porque comparando, por exemplo, quando a gente fala de mitologia nórdica ou mitologia grega, nossa, a gente vai estudar a Grécia Antiga. Então eu diria que o Monteiro Lobato ele tem muita influência sobre essa visão quase que infantilizada sobre a maior parte dessas lendas, assim. Sabe? Mas continue a sua explicação. Não, isso que você falou resume muito bem mesmo a forma com que o folclore é visto pelas pessoas hoje, né? E não entra só na questão do folclore em si, né? Como a cultura brasileira, cultura popular brasileira, ela é vista pelo próprio povo de uma forma como se fosse algo inferior, né? E aqui não entra na questão de nacionalismo, patriotismo, nada do tipo, até porque sou uma pessoa bem avessa a isso. Mas na questão de quanto o brasileiro, a pessoa que vem de uma cultura brasileira, ela tem um eurocentrismo, por assim dizer, né? Tipo, o cara, o que é bonito é lá de fora, o que é bonito é da Europa, né? E isso aí entra bombardeado pela mídia, pelo entretenimento, de uma forma absurda. Aí entra, né, a cultura de massa, né, que é essa cultura de consumo e tal. Sim. É uma herança colonial, né, cara? Tipo, essa parada, tipo, porra, né? Porque quando eu falo com a molecada na escola e eu falo que isso é muito presente, tá? Pô, pra gente ser uma colônia de exploração, velho, a gente a sociedade tá se formando aqui pra saciar os anseios, as vontades de terceiros que estão lá fora, que estão nem aí a metrópole, né? Pra metrópole. Então, dentro dessa situação, é meio que, mano, o que tá sendo produzido aqui, velho, uma hora vai acabar, porque a gente vai voltar tudo lá pro Portugal e tocar nossa vida de volta, né? Isso aqui não, né? Tá criando sociedade, tá criando uma sociedade aqui, tá sendo formada, uma nação tá sendo formada de certa maneira, né? Aí achei que entra uma outra, pra um outro episódio, falar dessa questão de construção de nacionalidade e tal, né? Sim. Mas aí entra essa questão de você sempre exportar o de fora e a gente acaba não valorizando o que é daqui. Porque, porra, né, quando você pega o Vargas, que é o